Bíblia Sagrada, versão King James atualizada, livro Isaías. Visão sobre Judá e Jerusalém. Entregue a Lesrauia ben Amot. Isaías, filho de Amós, nos dias de Uzias, Lotã, Jotão, Acaz e Ezequias, rei de Judá. Ouve, ó céus, presta atenção, ó terra. Eis que assim diz Yahvé, o Senhor. Criei filhos e os fiz desenvolver. Todavia, eles se revoltaram contra minha pessoa. O boi reconhece o seu dono e o jumento conhece o local onde o seu senhor costuma depositar o alimento diário. Contudo, Israel não deseja me compreender. O meu próprio povo não age com sabedoria. Ah, que tristeza, nação pecadora, povo carregado de malignidade, raça de perversos, filhos que amam a corrupção. Eis que abandonaram o Eterno, desprezaram o Santíssimo de Israel e afastaram-se do Senhor. Onde mais poderíeis ser castigados e feridos, vós que perseverais no pecado? Por que insistis na rebeldia? De fato, toda a cabeça está em chagas, o corpo tomado pelo sofrimento. Desde a planta dos pés até o alto da cabeça não existe nada são, somente machucaduras, vergões e ferimentos sangrando, que não foram limpos nem atados, tampouco tratados com azeite. A vossa terra está desolada, e vossas cidades foram completamente arrasadas pelo fogo. Os estrangeiros estão devorando os vossos campos sem piedade, e diante dos vossos olhos é a desolação com a devastação que os pagãos costumam causar. Como uma humilde cabana em meio a um vinhedo arrasado foi abandonada a filha de Tizion, a cidade de Sião, uma choça no meio de uma plantação de verduras, uma cidade sitiada. Não tivesse o Eterno, o Senhor dos Exércitos, nos deixado alguns sobreviventes, já estaríamos arrasados como Sodoma e destruídos como Gomorra. Ouve a palavra de Yahvé, ó príncipes e líderes de Sodoma. Prestai atenção à instrução do nosso Deus, povo de Gomorra. Indaga o Senhor, que me importam os vossos inúmeros sacrifícios, para que me trazeis tanto holocaustos. Eis que estou farto de sacrifícios queimados de carneiros e da gordura de novilhos cevados. Ora, não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, cordeiros e bodes. Quando vindes à minha presença, quem vos pediu que pisasseis os meus átrios? Basta de trazer-me oferendas sem sentido. Elas são para mim como um incenso abominável. Luas novas, sábados e celebrações. Não consigo suportar nenhuma de vossas reuniões e assembleias, todas sempre repletas de iniquidade. As vossas comemorações de lua nova e vossas festas fixas, eu as tenho detestado, tornaram-se um fardo repugnante para mim. Estou cansado de suportar tais atitudes. Quando estenderdes as mãos, eis que esconderei os olhos de vós, e ainda que multipliques as vossas orações, não mais as ouvirei, porquanto as vossas mãos estão condenadas, cheias de sangue inocente. Ide, lavai-vos, purificai-vos, tirai da minha vista as vossas muitas e más obras, cessai imediatamente de praticar o mal. Aprendei a fazer o bem, buscai o direito, corrigi o opressor. Então, sim, vinde e arrazoemos, diz Yahvé. Ainda que os vossos pecados sejam como o escarlate, eles se tornarão alvos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Contudo, se recusardes e fordes maldosos e rebeldes, sereis
todos devastados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Ai, ai, vede como a cidade fiel se tornou uma prostituta. Sião, onde antes prevalecia o direito e habitava a justiça, agora está cheia de assassinos. Toda a sua prata virou escória, seu vinho nobre ficou aguado. Seus líderes se rebelaram, mancomunados com ladrões, todos eles amam suborno e estão sempre à busca de presentes e recompensas materiais. Eles jamais defendem os direitos do órfão e não dedicam a menor intenção à causa da viúva. Por isso mesmo, o soberano, Yahvé dos exércitos, o forte de Israel, proclama: Ai de ti, eu derramarei a minha ira sobre os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Voltarei a minha mão contra ti, purificarei todas as tuas impurezas. Farei que os teus juízes sejam restaurados e julguem corretamente como no passado. Farei voltar os teus bons conselheiros como no princípio. Quando isso se der, então sim, te chamarão cidade da justiça e cidade fiel. Sião será redimida mediante a verdade, e com justiça os que se arrependerem. Contudo, quanto aos rebeldes, malvados e pecadores, estes serão exterminados, e os que desprezam o Senhor perecerão. Com efeito, vos envergonhareis dos carvalhos que sagrastes, e a eles tens dedicado a vossa veneração. Ficarão, pois, decepcionados com os jardins que escolhestes para sangrar. Para consagrar, porquanto sereis como um terebinto, cujas folhas estão murchas e caem, do mesmo modo que acontece às plantas em um jardim sem água. O homem forte se tornará em estopa, e a sua obra como uma fagulha. Ambos arderão juntamente, e não haverá quem apague o fogo. Eis, portanto, a visão que Isaías, filho de Amós, recebeu acerca do futuro de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal, será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Muitos povos virão exclamando: Vinde, subamos ao monte de Yahvé, a casa do Senhor de Jacó, para que ele nos instrua a respeito dos seus caminhos, e assim andemos nas suas veredas. Com efeito, de Sião sairá a Torá, a lei, e de Jerusalém virá a palavra de Yahvé. Ele julgará entre as nações e solverá as contendas de muitos povos, e estes converterão suas espadas em lâminas de arado e as suas lanças em foices. Uma nação não mais levantará sua espada contra outra nação, nem será necessário que se preparem para batalhas. Ó descendência de Jacó, vinde, pois, e andemos na luz de Yahvé. Certamente rejeitaste o teu povo, a casa de Jacó, porquanto os descendentes de Israel se encheram de superstições de Israel, porquanto os descendentes de Israel se encheram de superstições adquiridas dos povos pagãos do leste, o oriente, e ainda praticam adivinhações como os filisteus e celebram alianças com pagãos. A sua terra está repleta de prata e ouro, e seus tesouros são inesgotáveis. A tua terra está cheia dos melhores cavalos, e os seus carros de guerra são incontáveis. Sua terra também está cheia de ídolos. Eles se inclinam em adoração diante da obra das suas próprias mãos, reverenciando o que os seus dedos produziram. Por esse motivo, a humanidade será exterminada e o ser humano humilhado. Portanto, peço-te, ó Deus, não os perdoes. Vai, pois, entra no meio das rochas e esconde-te no pó, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Os olhos dos arrogantes serão humilhados, e a soberba da humanidade será destruída. Naquele dia somente Yahvé será exaltado. Porquanto Yahvé, o Senhor dos exércitos, tem um dia reservado para todos os presunçosos e arrogantes, para tudo o que todos
tudo e todos que exaltam a si mesmos, para que sejam rebaixados, contra todos os cedros do Líbano, altaneiros e orgulhosos, e todos os carvalhos de Bazã, contra todos os outeiros elevados e todas as colinas elevadas, contra toda a torre imponente e contra toda a muralha fortificada, contra tudo o que parece comercialmente valioso e todo o barco de luxo. Portanto, a arrogância do ser humano será abatida e a sua presunção será aniquilada. Somente Yahvé, o Senhor, será exaltado naquele dia. Os ídolos desaparecerão inteiramente. Os homens tentarão se esconder nas cavernas das rochas e em buracos feitos na terra por causa do terror que vem de Yahvé, acompanhado do esplendor da sua majestade, quando o Senhor se levantar para fazer tremer a terra. Naquele dia os homens atirarão aos ratos e aos morcegos todos os ídolos de prata e de ouro que lhes fizeram para a sua veneração, refugiando-se nas cavernas das rochas e nas fendas dos penhascos, diante da presença poderosa de Yahvé e diante do magnífico esplendor de sua majestade, quando se levantar para sacudir toda a terra, sendo assim desiste de acreditar num ser humano, cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Afinal, que valor tem um homem? Vede, ó Eterno Yahvé, o Senhor dos Exércitos em breve irá tirar de Jerusalém e de Judá todo o seu bordão e cajado, seu sustento, tanto o suprimento de alimentos como a provisão de água. E também o herói nacional, o soldado, o juiz e o profeta, os adivinhos e os ocultistas, o ancião e as autoridades, o capitão e o nobre, o conselheiro, o conhecedor de encantamentos e todos aqueles que praticam qualquer tipo de magia. Dar-lhe-ei jovens por príncipes, adolescentes imaturos governarão sobre eles. O povo oprimirá a si mesmo, a humanidade contra a própria humanidade, cada homem contra seu próximo. O jovem se levantará contra o idoso, o desprezível contra o nobre. Um homem qualquer agarrará o seu irmão, um parente da família do seu pai, e lhe rogará: tu tens um manto, pelo menos pode ser, portanto, nosso líder está ruína toda ficará sob o teu governo. Contudo, naquele dia ele exclamará: ora, não tenho remédios comigo, e em minha casa não há pão nem agasalhos. Portanto, não me faças governar o povo. Porquanto Jerusalém tropeçou e Judá caiu. Suas palavras e atitudes são todas contra o Senhor, desafiando a sua presença majestosa. O seu próprio semblante testifica contra eles e revelam os seus pecados, como Sodoma, sem nada esconder. Ai da vida deles, porquanto mediante suas obras atraíram desgraça sobre si mesmos. Proclamai aos justos que tudo lhes correrá bem, pois se alimentarão do fruto do seu proceder. Mas ai do ímpio, do homem que pratica o mal, tudo lhe irá mal, eis que será tratado na mesma medida de suas ações malignas. Os opressores do meu povo são adolescentes e as mulheres os governam como desejam. Ah, povo meu, os teus dirigentes te desencaminham com mentiras e confundem acerca do caminho em que deves andar. Yahvé levantou-se em seu lugar no tribunal e passará a julgar todos os povos. Agora Yahvé entra em julgamento contra os anciões, príncipes e líderes do povo, declarando: fostes vós que pusestes fogo à vinha, o despojo tirado dos necessitados está nas vossas casas. Que direito tens de esmagar e arruinar o meu povo, onde pensais chegar moendo o rosto pobre? Quem vos interroga é Yahvé, o Senhor dos Exércitos. Eis que diz o Senhor: por causa da presunção das mulheres de Sião, que caminham orgulhosas de cabeça erguida, mas flertando com os olhos, desfilando com passos curtos, fazendo tilintar argolas e enfeites atraentes em seus calcanhares. O Senhor rapará a cabeça das mulheres de Sião. O Senhor porá a descoberta as suas vergonhas. Naquele dia o Eterno arrancará os enfeites delas, as pulseiras, as
testeiras e os colares, os pingentes, os braceletes e os véus, os enfeites de cabelo, os turbantes, os adornos de tornozelos, cintos, os talismãs e os amuletos, os anéis e os enfeites para o nariz, as roupas caras, as capas, as mantilhas e as bolsas, os espelhos, as roupas de linho fino, as tiaras e os chales. Em lugar de bálsamo perfumado haverá mau cheiro, em vez de belos cintos, apenas uma corda rota, em lugar de linhos penteados, apenas uma cabeça rapada, em vez de roupas finas, vestes de tristeza e lamento, em lugar de belos rostos e corpos, marcas de ferro em brasa e cicatrizes. Os teus homens cairão ao fio da espada, seus guerreiros encontrarão a morte na guerra. As portas de Sião se lamentarão horrorizadas. As portas de Sião lamentarão horrorizadas e prantearão em luto por causa dessa assolação, e sem mais nada a cidade se prostrará no chão. E naquele dia 7 mulheres agarrarão um homem e lhe rogarão: eis que comeremos do nosso próprio pão e nos vestiremos às nossas custas, apenas tomai-nos por tuas esposas, para que sejamos chamadas pelo teu nome. Livra-nos da nossa humilhação, que ficarmos solteiras, Livra-nos da nossa humilhação de ficarmos solteiras. Vem o dia em que o reino de Yahvé, o Senhor, será belo e glorioso, e o fruto da terra será a felicidade e a glória de Israel. E aqueles que restarem em Sião e permanecerem em Jerusalém serão chamados santos, isto é, todo o que estiver inscrito para viver em Jerusalém. Quando Yahvé tiver levado a impureza das filhas de Sião e limpado, quando Yahvé tiver lavado a impureza das filhas de Sião e limpado o seu sangue do meio de Jerusalém, mediante o espírito de julgamento e do espírito de fogo, todo o sangue derramado em Jerusalém, Yahvé ordenará que se forme sobre todo o monte Sião e sobre aqueles que se reúnem naquela área uma nuvem de dia e uma fumaça denso com clarão de chamas de fogo durante a noite. A glória tudo cobrirá como um grande abrigo. Será uma cobertura e sombra para o calor do dia e um refúgio aconchegante e seguro contra as intempéries e a chuva. Eis que cantarei ao meu amado amigo o seu poema a respeito da sua vinha. O meu amigo teve uma vinha na encosta de uma bela e fértil colina. Ele cavou a terra com zelo, tirou as pedras e plantou as melhores videiras, ergueu uma torre de sentinela e também construiu um tanque de prensar uvas. Ele tinha grande expectativa de colher uvas muito boas, mas as parreiras só produziram uvas bravas. Agora, pois, ó habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julgai, rogo-vos, entre mim e minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tenho oferecido? E como, esperando eu que desse uvas doces, veio a produzir uvas azedas? Agora, portanto, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Derrubarei a sua cerca para que ela seja transformada em pasto, porei abaixo o seu muro, a fim de que seja toda pisoteada. Farei dela um terreno baldio, não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela, semelhantemente ordenarei às nuvens que não mais derramem uma gota de chuva sobre ela. Pois a vinha de Yahvé, o Senhor dos Exércitos, é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele ensinava por justiça, mas houve apenas derramamento de sangue inocente. Esperava pela prática do direito, mas o que viu foi o povo clamando por socorro. Ai dos que ajuntam casas e mais casas, dos que acrescentam um campo a outro, até que não haja mais onde alguém possa erguer sua casa e eles se tornem os senhores absolutos da terra. Eis que o Senhor dos Exércitos me falou claramente aos ouvidos: em verdade, muitas casas
ficarão desertas, até as mais amplas, bonitas e bem construídas serão abandonadas por seus moradores. Uma vinha de 10 alqueires só conseguirá produzir um pote de vinho, um barril das melhores sementes produzirá apenas uma arroba de trigo. Ai dos que se levantam cedo para embriagar-se, e quando a noite cair, ainda buscam se aquecer embebedando-se mais. Lidras e harpas, tamborins, flautas e vinho há sempre em suas festas. Contudo desprezam os grandes feitos de Yahvé, tampouco observam as poderosas obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo ao exílio por falta de sabedoria. Os seus nobres passarão fome e a multidão se secará de sede. Por esse motivo, o Sheol, a sepultura, aumentou o seu apetite e escancara a sua boca. A morte levará para seu interior todo o esplendor da cidade e a sua riqueza, a agitação das pessoas do comércio e todos quantos nesse meio se divertiam. E assim as pessoas serão humilhadas e a humanidade se curvará aviltada. Mas Yahvé, o Senhor dos Exércitos, será exaltado em sua justiça, o Deus Santo demonstrará a sua santidade em sua retidão. Então ovelhas pastarão ali como em sua própria pastagem, cordeiros e nômades se nutrirão dos campos e das ruínas dos ricos lá abandonados. Ai dos que se apegam à iniquidade, arrastando-a com as cordas do engano, e ao pecado com os tirantes de carroça. E ainda exclamam que Deus apresse a realização da sua obra, a fim de que possamos contemplar que se cumpra o plano do Santíssimo de Israel para que o conheçamos. Ai dos que usam o mal como sinônimo de bem e chamam o bem de mal, para que bem de mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce fel. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e inteligentes na sua própria opinião. Ai dos que são valentes para beber muito vinho e mestres em misturar bebidas fortes, que absorvem o ímpio mediante suborno e negam ao inocente a sua justiça. Por isso, como a chama devora a palha, como o feno se incendeia e se consome, do mesmo modo a sua raiz se reduzirá a mofo. A sua flor será carregada pelo vento como pó, porquanto rejeitaram os mandamentos de Yahvé, o Senhor dos Exércitos, desprezaram a palavra do Santíssimo de Israel. Por esse motivo inflamou-se a ira de Yahvé contra o seu povo. Ele estendeu a sua mão e feriu toda a sua gente. Os montes tremeram e os seus cadáveres jazem no meio das ruas como lixo. Com tudo isso, não se amainou a sua ira. A sua mão continua erguida. Ele levanta a bandeira como um sinal de convocação. A sua nação distante assobia chamando um povo dos confins da terra. Em seguida partem rapidamente, eis que estão chegando. No meio deles não existem cansados, nem claudicantes, ninguém que desate o cinto dos seus lombos, ninguém que rompa a correia das sandálias. As suas flechas são aguçadas e todos os seus arcos retesados. Os cascos dos seus cavalos são duros como rocha. As rodas dos seus carros lembram um furacão. O rugido deles é como o do leão. Rugem como leões jovens e ferozes. Rosnam enquanto se apoderam da presa e a desmantelam, e não há quem consiga livrá-la deles. Naquele dia rugirão contra Judá com um rugido semelhante ao do mar revolto, e se alguém olhar para a terra de Israel, verá trevas e angústias. Até a luz do dia será obscurecida pelas nuvens escuras. No ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado,
A aba do seu manto preenchia todo o templo. Em torno dele posicionavam-se serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é Yahvé dos exércitos, eis que toda a terra está plena da glória do Senhor. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou repleto de fumaça. Então bradei eu: Ei, ai de mim, não tenho salvação, porquanto eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e declarou-me: Vê, isto tocou os teus lábios, a tua culpa será removida e o teu pecado está perdoado. Em seguida ouvi a voz do Eterno que chamava: Quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Ele me respondeu: Vai e diz a este povo: Podeis ouvir constantemente, mas não haveis de compreender, podeis ver e continuar a ver sempre, contudo jamais percebereis. Embota o coração deste povo, torna esta gente incapaz de escutar os seus ouvidos e tapa-lhe os olhos. Que essas pessoas não enxerguem com os olhos, não consigam ouvir mediante os ouvidos e não possam entender com o coração, a fim de que não recebam a conversão e se tornem sãos. Diante disto indaguei: quando, ó Eterno? Até quando, ó Eterno? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam absolutamente destruídos. Até que Yahvé remove para terras distantes o seu povo e no seio da terra reine total solidão. E se na terra ficar 1/10 do povo, este tornará a ser devastado. Contudo, assim como o terebinto, o almo e o carvalho, quando são colocados abaixo, deixam apenas um pedaço do tronco no solo, assim a santa semente será o seu toco, a brotar um novo começo. Quando Acais, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, o rei Rezim da Síria e o rei Peca, filho de Remalias, que governava Israel, resolveram atacar Jerusalém. Todavia não conseguiram vencê-la. Um aviso foi enviado à casa de Davi de que Arã, a Síria, conseguira uma aliança com Efraim. Essa notícia fez com que os corações de Acais e de todo o seu povo se agitassem, como as árvores das florestas agitam-se com vento forte. Então disse Yahvé a Isaías: Sai e parte ao encontro de Acais, tu, juntamente com teu filho Sear-Jazube, que significa uns poucos voltarão. Encontrá-los-ás no fim do aqueduto do açude superior, na estrada que vai para o campo do lavadeiro. Tu então lhes dirás: Toma as tuas precauções, mas conserva a calma e não tenhas medo, nem vacile o teu coração por causa do furor destes restos de lenha fumegantes, Rezim, a Síria e o filho de Remalias. Porquanto a Síria, Efraim e o filho de Remalias têm tramado a tua ruína, declarando: Subamos contra Judá e provoquemos a cisão e a divisão em seu seio. Em nosso benefício estabeleçamos como rei sobre eles o filho de Tabel. Entretanto, assim diz Yahvé o Senhor: Eis que isto não ocorrerá, nem virá a acontecer. Pois a cabeça da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim. Em 65 anos, Efraim ficará muito devastado para ser um povo. A cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Romalias. E se não o crerdes, não vos mantereis firmes. Então Yahvé enviou ao rei Acais esta outra mensagem: Pede um sinal miraculoso a Yahvé o teu Deus, seja das profundezas do Seol,
Sheol seja das mais elevadas alturas. Acais, entretanto, respondeu: Não pedirei nada, não colocarei Yahvé à prova. Então falou Isaías: Ouvi vós, todos os descendentes da casa de Davi, parece-vos pouco o fatigares e provares a paciência dos homens? Agora quereis também abusar da paciência do meu Deus? Pois sabei que o Eterno, o Senhor, Ele mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o nome dele será Emanuel, Deus conosco. Ele se alimentará de coalhada e de mel até chegar à idade que saiba rejeitar o erro e escolher fazer o que é certo. Todavia, antes que o menino aprenda a rejeitar o mal e escolher o bem, a terra dos dois reis que você teme ficará deserta. Yahvé trará o rei da Assíria sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai. Serão dias como nunca houve desde que Efraim se apartou de Judá. Naquele dia Yahvé assobiará, convocando as moscas dos longínquos rios do Egito e as abelhas da Assíria. Eis que chegarão e repousarão todas elas nos vales íngremes dos penhascos e nas fendas das rochas, sobre todos os espinheiros e sobre todos os bebedouros. Naquele dia o Eterno como que tosqueará Judá com uma navalha alugada. A Assíria, que fica do outro lado do rio Eufrates, o rei da Assíria virá e rapará a barba, os cabelos e os pelos do corpo de todos. E sucederá naquele dia que cada pessoa que conseguir manter uma vaca e 2 cabras terá coalhada para se alimentar, graças à fartura de leite que elas produzirão. Todos os que permanecerem na terra se alimentarão de coalhada e mel. E acontecerá também naquele dia que todo lugar onde existem atualmente 1000 vindeiras, no valor correspondente a 12 quilos de prata, se transformarão em penheiros e matagal. O lugar será tão inóspito que somente com o arco e flecha se entrará ali, porquanto a terra inteira estará tomada de roseiras bravas e espinheiros. Em todos os montes atualmente lavrados lavrados a enxada, já não se poderá entrar de modo do matagal, entrar de medo do matagal e dos espinheiros. Nesses lugares os bois andarão soltos e as ovelhas correrão em liberdade. Então Yahvé me ordenou: toma uma placa de bom tamanho e nela escreve com um estilete comum e com caracteres nítidos. Rápida Maer Shalal Asbas, rápida pilhagem, despojo ligeiro. E toma como testemunha dignas de Jefé, o sacerdote Urias, e Zacarias, filho de Jeberequias, como testemunhas de plena confiança. Então deitei-me com a profetisa, ela engravidou e deu à luz um filho. E Yahvé me ordenou: põe-lhe o nome de Maer Shalal Asbas, porquanto antes que o menino aprenda a dizer Abba, papai, ou Ima, mamãe, os tesouros de Damasco e as riquezas de Samaria serão tomadas pelo rei da Assíria. Então Yahvé tornou a falar-me: visto que este povo rejeitou as águas de Siloé, que correm mansamente, e alegrou-se com Rezim e com o filho de Remalias, o Eterno está trazendo contra eles as impetuosas e devastadoras águas do rio Eufrates, a saber, o rio da Assíria, com todo o seu exército. Ele subirá sobre todos os seus leitos e transbordará por todas as ribanceiras, e chegará a Judá, inundando-o até o pescoço, e a extensão de suas margens encherá a largura da tua terra, ó Emanuel. Ó povo, sabei-o e espantai-vos, prestai atenção todos os confins da terra, continueis a praticar o mal, a nações, e sereis todos destruídos. Por mais que vos prepareis para a guerra, a vez de ficar terrificados, cingi-vos e sereis despedaçados. Por mais planos que façais, eles serão todos frustrados,
Por mais que pronuncieis a vossa decisão, ela não subsistirá, porquanto Deus está conosco. Em verdade, Yahvé, o Senhor, falou comigo com mão forte e veemência, advertindo-me a não seguir o caminho desse povo mau, e ordenou: não chamareis revolução ou tratado tudo o que este povo chama revolução ou tratado. Não participareis dos seus receios e temores, nem perdereis a esperança. A Yahvé, o Senhor Todo-Poderoso, é que devereis santificar e adorar. Ele é que deve ser amado com reverência por todos vós, a ele temei com temor. Eis que para os dois reinos que Israel ele será um santuário. Eis que para os dois reinos de Israel ele será um santuário. Entretanto, será também um obstáculo, uma pedra de tropeço. E para todos que vivem em Jerusalém, ele será como uma armadilha em um laço. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados. Serão apanhados pelo laço e ficarão presos. Guarda, pois, o mandamento com todo zelo, sela a lei e firma este ensino no coração dos meus discípulos. Aguardo a Yahvé, que agora esconde sua face da descendência da casa de Jacó. Nele deposito toda a minha esperança. Eis que eu e os filhos de Yahvé me deu, nos tornamos em Israel símbolos e prodígios da parte do Senhor dos exércitos que habita no monte Sião. Quando vos disseram, ide, consultar algum médium que fale com os espíritos adivinhos ou alguém que saiba murmurar encantamentos, porquanto o povo costuma recorrer aos seus deuses e aos mortos em favor dos vivos. Respondereis o que se deve fazer e consultar a lei e os ensinamentos. Se eles não falarem de acordo com esta palavra, certamente jamais poderão ver a luz. Desesperados e famintos vaguearão pela terra. Quando estiverem esfomeados, ficarão tão irados que, olhando fixamente para os céus, blasfemarão contra o seu rei e seu Deus. Em seguida volverão seus olhos para a terra e só enxergarão a aflição e a mais apavorante escuridão, e todos estes serão lançados para dentro das densas trevas. Apesar de tudo, eis que não haverá mais escuridão para todos quantos estavam desesperançados. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali. Contudo, no futuro cobrirá de glória a Galileia dos gentios, o caminho do mar, ou além do Jordão, Geli-Ad-Goim, o distrito das nações. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na terra da sombra da morte resplandeceu a luz. Multiplicaste o povo, deste-lhes grande alegria, eles alegraram-se na tua presença, como se alegram os ceifadores na ceifa, como se regozijam os que repartem os despojos de guerra. Porque o jugo que pesava sobre eles, a canga posta sobre seus ombros, o bastão e a vara de castigo do seu opressor, tu despedaçaste com o dia da derrota de Midian. Em verdade, toda a bota de guerreiro usada no combate e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Sar Shalom, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi, o seu poder como rei se multiplicará sobremaneira, e haverá plena paz em todo o seu reino. As bases do seu governo será a verdade e a justiça desde agora para sempre. O zelo, o Yahvé, o Senhor dos Exércitos, fará com que tudo isso se realize. O Eterno enviou uma palavra contra Jacó e ela caiu sobre Israel. Todo o povo teve conhecimento desta palavra, isto é, Efraim e os habitantes de Samaria, que na arrogância e na altivez do seu coração exclamam: os tijolos caíram, mas nós ergueremos tudo de novo.
com pedras lavradas, as vigas feitas de figueira brava foram derrubadas, entretanto, nós as trocaremos por cedros. Contudo, Yahvé fortaleceu os adversários de Rezim para atacá-los e incitou contra eles os seus inimigos. Os arameus do leste, o oriente e os filisteus do oeste, o ocidente, devoraram Israel com uma só embocanhada. Apesar disso tudo, a ira divina não se amainou e a sua mão continua erguida. Contudo, nem assim o povo se voltou em reverência para aquele que o feriu, tampouco buscou a face de Yahvé, o Senhor Todo-Poderoso. Então, por esse motivo, Yahvé em um só dia cortou de Israel cabeça e cauda, tanto a palma como o junco. Ora, as autoridades e os líderes são a cabeça, e os profetas que ensinam em verdade são a cauda. Aqueles que guiam este povo são os mesmos que desorientam, e aqueles que são guiados deixam-se seduzir e ser conduzidos ao erro. Por essa razão, o Eterno já não tem prazer nos seus jovens e não tem mais compaixão dos seus órfãos nem das viúvas. De fato, são todos uns ímpios e malfeitores. Toda a boca profere insanidades. Com tudo isto, a sua ira não se arrefeceu. A sua mão continua erguida. Porquanto a impiedade queima como fogo, consome roseiras bravas e espinheiros, incendeia os matagais da floresta, provocando imensas nuvens de fumaça. Em virtude da ira de Yahvé, o Todo-Poderoso, a terra foi ressecada, e o povo todo será como lendo fogo. Ninguém terá compaixão do seu próprio irmão. Acontecerá que um homem devorará a sua direita, mas a fome permanecerá, então comerá à esquerda, mas também não ficará satisfeito. Todos chegarão a ponto de comer a carne do seu próprio irmão. Manassés devora Efraim contra Manassés, e ambos se voltarão contra Judá. Apesar de tudo isso, a ira divina não se arrefeceu, e a sua mão continua castigando. Ai daqueles que promulgam leis iníquas, e todos que elaboram decretos opressores, a fim de privar os pobres dos seus direitos e evitar que os oprimidos do meu povo tenham pleno acesso à justiça, transformando as viúvas em presas de suas ambições e despojando os órfãos. Pois bem, que fareis no dia do castigo, quando a destruição vier de um lugar distante na certeira? A quem correreis em busca de abrigo e socorro, onde deixareis as vossas riquezas? Para que terdes de vos arrastar humilhantemente entre os prisioneiros, para não cairdes aí entre os cadáveres? Mesmo assim, a ira divina ainda não se desviou, sua mão continua, pois, estendida para punir. Ai da Síria, a vara da minha ira, em cujas mãos está o bastão do meu juízo. Eu a envio contra uma nação ímpia, contra um povo que me enfurece a cada dia mais, a fim de saqueá-lo e despojar-lhe todos os bens, e para pisoteá-lo como se pisa a lama das ruas. Mas o rei da Síria deseja muito mais do que isso. Ele tem os seus próprios planos, só pensa em conquistar todas as nações ao redor e destruí-las completamente. De fato, ele proclama, porventura, não são reis. De fato, ele proclamava, porventura, não são reis todos os meus príncipes? Não é verdade que aconteceu a Cauno o mesmo que a Carquemins? Amate não é como Arpade, e Samaria como Damasco? Assim como todos esses reinos de Elilim, idólatras, foram conquistados por minha mão, reinos cujas imagens esculpidas dos seus ídolos eram mais numerosas que as de Jerusalém e Samaria, eu tratarei Jerusalém e suas imagens idólatras como tratei Samaria e seus ídolos. Pois bem,
Quando o Eterno concluir toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, ele exclamará: Eis que castigarei o rei da Assíria por causa da sua arrogância teimosa, do seu coração orgulhoso e da maneira como vê tudo com altivez. Porquanto ele diz com soberba, com o poder do meu braço eu o fiz, e com a minha inteligência, porquanto tenho sabedoria, removi os limites das nações, despojei as suas riquezas, como invencível subjuguei seus poderosos. Como se estica o braço para com a mão agarrar um ninho, assim estiquei o braço para pegar as riquezas das nações. Como os que colhem ovos abandonados pelos campos, deste mesmo modo tomei toda a terra. Não houve ninguém que conseguisse bater as asas em tempo hábil, nem que desse um pio. Por acaso se exalta o machado contra aquele que o empunha? Porventura se vangloria a serra contra aquele que a maneja? Como se o bastão pudesse manejar aquele que o empunha e usa? Como se uma vara pudesse erguer algo muito maior que não é semelhante a si? Por essa razão, Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, enviará contra os fortes soldados assírios uma doença que os deixará sem força. Mandará uma febre que, como fogo, queimará os corpos deles. O Santo Deus, a luz de Israel, será um fogo que em apenas um dia queimará e consumirá os espinheiros e as suas roseiras bravas da Assíria. O majestoso viço da sua floresta e dos seus campos férteis, ele o extinguirá, corpo e alma, como perece um enfermo. O que restar das árvores da sua floresta constituirá um número tão pequeno que até uma criança poderá contá-las. Naquele dia, o remanescente de Israel, os sobreviventes da descendência da casa de Jacó, já não confiarão naquele que os derrubou feridos. Passarão a depositar toda a sua confiança em Yahvé, o Santo Deus de Israel. O remanescente Sear Jazub, isto é, os sobreviventes voltarão, sim, o remanescente de Jacó retornará para o Deus Todo-Poderoso. Ainda que agora o povo de Israel seja tão numeroso como os grãos de areia da praia do mar, somente alguns retornarão. Deus já decidiu exterminar todo o povo. A justiça virá transbordante, como se fosse uma inundação. Pois o Eterno, Deus Todo-Poderoso, já determinou destruir todo este país e ele fará o que decidiu fazer. Portanto, o soberano Yahvé, o Senhor dos Exércitos, declara: Povo meu, que habitas em Sião, não tenhas medo da Assíria. Ela te fere com o seu bastão, ela levanta contra ti a sua vara, como fez o Egito. Contudo, aguarde só mais um pouco de tempo e o furor chegará ao fim. Então a minha ira promoverá a total destruição deles. O Senhor dos Exércitos os castigará severamente mediante chicote, do mesmo modo como fez quando feriu Midian na rocha de Horebe. Ele erguerá o seu cajado contra o mar, como fez no Egito. Assim, naquele dia, a carga será removida dos teus ombros e o seu jugo de sobre o teu pescoço. O próprio jugo se despedaçará com corpulência da tua força. Eis que eles invadem Aiate, passam por Migron, descarregam as bagagens e guardam os mantimentos em Mimas. Atravessam o vale e exclamam: Passaremos a noite acampados em Geba. Ramá estremece, Gilvat, Saul, Gibeá de Saul bate em retirada. Ergue a tua voz e clama, ó habitantes de Galim, toda a atenção, ó Laís, e tu, pobre Anatote. Madmená está em fuga, o povo de Gibeon esconde-se. Mas ainda hoje os inimigos chegarão à cidade de Nob, sacudirão os punhos na direção do Monte das Filhas, cidade de Sião, a colina de Jerusalém. Eis que o Eterno Yahvé dos Exércitos desbastará a ramagem com grande força e violência. As árvores altivas e arrogantes serão derrubadas, mesmo as mais altas serão lançadas por terra.
Com o seu machado ele porá abaixo todas as árvores dessa floresta, o Líbano cairá sob a mão do poderoso. Eis que um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes um rebento brotará. O Espírito de Yahvé, o Senhor, repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor, o Senhor. O amor reverente a Yahvé será a fonte da sua inspiração. Ele não julgará segundo a aparência, tampouco decidirá com base no que ouviu dizer. Antes julgará com retidão e carinho todos os necessitados. Com justiça tomará decisões em favor dos nobres. Usará sua palavra como se fosse um cajado, ferirá a terra e com o sopro da sua boca exterminará os ímpios. A justiça será como uma faixa em seu peito e a lealdade o seu cinturão. O lobo conviverá com o cordeiro e o leopardo repousará junto ao cabrito. O bezerro, o leão e o novilho gordo se alimentarão juntos pelo campo e uma criança os guiará. A vaca e o urso pastarão juntos, seus filhotes dormirão lado a lado e o leão comerá palha como o boi. Os bebês brincarão tranquilos, próximos ao esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém mais fará mal algum, nem haverá qualquer destruição em todo o meu santo monte, porquanto toda a terra se encherá do conhecimento de Yahvé, o Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Naquele dia, a raiz de Jessé, que se ergue com um sinal para os povos, será procurada pelas nações, e a sua morada se cobrirá de glória. Naquele dia, Yahvé estenderá o braço pela segunda vez para resgatar o remanescente do seu povo que ficou na Assíria, no Egito, em Patros, no Alto Egito, em Cuxi, na Etiópia e em Elão, em Senar, na Babilônia, em Amate e nas ilhas do mar. Ele erguerá uma espécie de bandeiras para as nações e reunirá os banidos de Israel de todas as partes, reunirá o povo disperso de Judá desde os quatro cantos da terra. Então cessará o ciúme de Efraim, os adversários de Judá serão exterminados. Efraim não tornará a ter inveja de Judá, e Judá não voltará a hostilizar a Efraim. Ambos se infiltrarão pelas encostas da Filístia. A oeste juntos saquearão o povo do leste. Edom e Moabe se renderão ao seu domínio, e os amonitas se lhes submeterão. E Yahvé secará o golfo do mar do Egito por meio de um vento muito forte, varrerá com a mão o rio Eufrates e o dividirá em 7 riachos, a fim de que se possa atravessá-lo de sandálias. Haverá um caminho para o remanescente do seu povo que for deixado na Síria, da mesma maneira que houve um caminho para Israel no dia em que saiu em liberdade da terra do Egito. Então dirás naquele dia: Louvo-te, ó Yahvé, meu Senhor, porque ambos tivesseis estado irado contra mim. Embora tivesses estado irado contra mim, a tua fúria cessou, e agora me concedeste o teu consolo. Ele, Deus, é a minha salvação. Sinto-me inteiramente confiante, de nada tenho receio, porquanto Yahvé, sim, o Senhor, é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Com o coração repleto de alegria tirareis água pura das fontes da salvação, e exclamareis naquele dia: Louvai a Yahvé, invocai o seu nome, proclamai entre todas as nações os seus feitos, fazei saber que o seu nome é excelso, maravilhoso. Salmodiai, cantai louvores a Yahvé, pois ele tem realizado obras prodigiosas, seja isso sabido no mundo inteiro. Bradai com júbilo, exultai, ó habitantes de Sião, porque magnífico é o santo de Israel entre o seu povo. Advertência contra a Babilônia que Isaías, filho de Amós, recebeu em visão. Alçai um estandarte sobre o altar da colina escalvada, erguei a voz para eles, acenai-lhes com a mão, a fim de que possam entrar pelo portão dos nobres. Quanto a mim, eu mesmo ordenei aos meus santos e valentes para executarem a minha ira. Portanto, eis que já convoquei meus guerreiros, os que se alegram com o meu triunfo. Eis que já se ouve um tumulto sobre os montes semelhante ao de uma grande multidão, vozerio
agitar de reinos, de nações reunidas. É Yahvé, o Senhor dos Exércitos, reunindo um exército para a guerra. Eles que vêm de terras distantes, lá dos confins dos céus, Yahvé, e as armas do seu furor para destruírem a Babilônia inteira. Pranteai, pois o dia do Senhor está próximo, e chegará com grande destruição da parte de Shaddai, o Todo-Poderoso. Por esse motivo todas as mãos ficarão trêmulas, o coração de todos os seres humanos se derreterá de temor, ficarão apavorados, dores e inflações os dominarão, os homens se contorcerão com a mulher em trabalho de parto, olharão uns para os outros com um semblante atônito e horrorizados, seus rostos estarão como que abrasados de vergonha. Eis, portanto, que está perto de Yahvé, dia cruel, de ira e grande furor, para devastar a terra e exterminar dela todos os seus pecadores. Com efeito, as estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz, o sol nascente escurecerá e a lua não dará a sua claridade costumeira. Hei de castigar o mundo todo por causa da sua iniquidade, hei de pôr fim à arrogância dos soberbos, humilharei a altivez dos tiranos e cruéis. Farei com que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. Por isso farei estremecer os céus, a terra se moverá do seu lugar, em virtude da ira de Yahvé dos exércitos no dia do furor do seu juízo. Como uma gazela que foge à perseguição, como a ovelha que ninguém recolhe ao aprisco, cada um retornará para seu povo, cada um buscará abrigo em sua própria terra. Todo aquele que for capturado será traspassado, todos os que forem apanhados morrerão ao fio da espada, seus bebês de colo serão feitos em pedaços diante dos seus próprios olhos, suas residências serão saqueadas e suas esposas violentadas. Eis que vou suscitar contra eles as tribos guerreiras dos medos, gente que não faz questão de prata, nem se deleita com o ouro. Seus arcos e flechas ferirão os jovens, e os guerreiros não terão misericórdia nem dos bebês. Seus olhos não olharão com compaixão para as crianças. Ó Babilônia, a pérola dos reinos da terra, o esplendor e adorno do orgulho dos caldeus, será arrasada por Deus, à semelhança de Sodoma e Gomorra, que foram reduzidas às cinzas. Nunca mais será reprovado nem habitado de geração em geração. O árabe não armará ali a sua tenda, e o pastor não fará descansar ali o seu rebanho. Porém nela as feras do deserto caminharão e descansarão, e as suas casas se transformarão em habitação para um sem número de chacais e corujas. Ao redor saltarão bodes selvagens. As hienas uivarão no alto das ruínas de suas torres, castelos e fortalezas, e os chacais viverão em seus luxuosos palácios. Eis que o tempo da Babilônia está encerrado, e os seus dias de glória não serão prorrogados. Com certeza Yahvé demonstrará sua compaixão para com Jacó, ele tornará a escolher Israel e estabelecerá seu povo em seu próprio território. Os estrangeiros se unirão a eles e farão parte da descendência de Jacó. Pessoas de várias nacionalidades irão com os israelitas para o seu território, a terra de Yahvé, e a descendência de Israel possuirá os povos como servos na terra do Senhor. Farão escravos aqueles que antigamente eram seus donos, e dominarão sobre aqueles que antes foram seus opressores. E sucederá no dia em que Yahvé te der descanso do teu sofrimento, da tua tribulação e da dura servidão a que foste sujeitado, que zombarás do rei da Babilônia, entoando esta sátira: como terminou a tua arrogância? Que fim levou o opressor? Yahvé arrebentou a vara dos ímpios, o cedro dos governantes, que irados feriram os povos com golpes intermináveis, e enfurecidos subjugaram as nações com perseguição implacável. O mundo inteiro descansa, está tranquilo, todos romperam em gritos de celebração. Até os cipresses e os cedros do Líbano alegram-se por sua causa e exclamam: agora que fostes derrubado do poder, nenhum lenhador sobe até aqui para pôr-nos abaixo.
Nas profundezas o Sheol, o mundo dos mortos, está todo agitado para recebê-los quando chegares por tua causa, e o além desperta os espíritos dos mortos, todos os príncipes e governantes da terra, e faz levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Todos eles se interpelam e o questionam. Então também tu foste abatido como nós e acabaste na mesma condição que estamos. A tua soberba foi lançada também no Sheol, na sepultura, junto com o som de glória das tuas harpas. Eis que agora tua cama é feita de larvas e tua coberta de vermes. Como foi que caíste dos céus, ó estrela da manhã, filho da alva, da alvorada? Como foste tirado da terra, tu que derrubavas todas as nações? Afinal, tu costumavas declarar em teu coração: hei de subir até os céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me estabelecerei na montanha da Assembleia, no ponto mais elevado de Zafon, o alto do norte, o Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Contudo, as profundezas do Sheol da morte foste precipitado, lançado, foste no fundo do abismo. Os que te veem fitam os olhos e em ti fitam os olhos em ti e te observam com toda a atenção, indagando: porventura é este homem que fazia tremer a terra inteira, que abalava reinos, que reduziu o mundo a um deserto, arrasou as suas cidades e nunca permitiu que retornassem para a sua pátria os seus prisioneiros? Ora, todos os reis das nações descansam com honra cada um no seu próprio túmulo. Tu te atirado fora da tua sepultura como um galho, rejeitado como as roupas dos mortos que foram feridos à espada, como os que descem as pedras da cova, como um cadáver pisoteado. Tu não te reunirás àqueles na sepultura, pois destruístes a tua própria terra e fizeste perecer o teu povo. Portanto, nunca mais se mencione essa descendência de malfeitores. Preparei um local adequado para matar os filhos dele por causa da malignidade dos seus antepassados, para que eles jamais se levantem a fim de reivindicar qualquer herança sobre a terra e cobri-la de cidades. Levantar-me-ei contra eles, oráculo de Yahvé, o Senhor dos exércitos, extirparei da Babilônia o seu nome, os seus sobreviventes, sua prole e toda a sua descendência, diz o Eterno. Farei dela uma morada de corujas e uma terra pantanosa. Hei de varrê-la com a vassoura do extermínio, oráculo de Yahvé dos exércitos. Yahvé dos exércitos jurou, declarando: em verdade, tudo quanto projetei se cumprirá. Aquilo que decidi se realizará. Esmagarei a Síria na minha terra, nos meus montes, e pisotearei. O seu jugo será tirado do meu povo e o seu fardo das costas dele. Este é o projeto estabelecido para a terra inteira, e esta é a mão erguida contra todas as nações, porquanto este é o propósito de Yahvé dos exércitos. Quem pode impedi-lo? Sua mão já está estendida, quem poderá fazê-la recuar? No ano em que morreu o rei Acaz, foi recebido este oráculo, esta advertência: não te alegres, ó Filisteia, toda por ter sido quebrada a vara do castigo que te feria, porquanto da raiz da cobra brotará uma víbora, e o seu fruto será uma serpente veloz. Os primogênitos, os mais fracos e humildes, terão pastagem, os indigentes repousarão em segurança, mas farei perecer pela fome a tua raiz, e ela tirará a vida dos teus sobreviventes. Lamenta, ó porta, grita, ó cidades, derretei todos vós, filisteus. Do norte vem um grande exército, e nenhum dos guerreiros desertou de suas fileiras. Que resposta se dará aos mensageiros de guerra daquela nação? Ora, eis que Yahvé fundou e estabeleceu Sião, e nela encontrarão refúgio todos os atribulados do seu povo.
Palavra de advertência contra Moabe. Verdadeiramente, na noite em que foi destruída a cidade de Ar de Moabe, ficou arrasada. Em uma noite foi devastada Kir de Moabe e igualmente calou-se por completo diante de sua total devastação. A população das cidades sobe ao templo de Diblon e aos seus altares idólatras para derramar as lágrimas de suas lamentações por causa de Nebo e de Medeba. Todo o povo de Moabe pranteia em sinal de luto, todas as cabeças estão rapadas e toda a barba foi cortada. Nas ruas caminham vestidos de luto, com roupas de lamento, nos terraços e nas praças públicas, todos pranteiam, mostram chorando. Hebron e Eleale clamam, até Jaaz as suas vozes são ouvidas. Por isso os guerreiros fortemente armados de Moabe se sentem vacilantes e o coração deles treme de pavor. O meu coração roga e clama por Moabe, os seus fugitivos vão até Zoar, até a Eglat-Selícia. Em verdade, a multidão sobe a ladeira de Luite aos prantos, caminham pela estrada de Oronaim, erguendo um clamor aflito diante da desolação. Porquanto as águas de Luite secaram-se e a pastagem secou-se e a vegetação morreu. Todo verde simplesmente desapareceu. Eis a razão porque reuniram o que conseguiram salvar dos seus bens e o transportaram para além do ribeiro Salgueiro. Em verdade, o seu clamor espalhou-se por todo o território de Moabe, sua lamentação foi ouvida em Eglaim e chegou até Ber-Elim. Com efeito, ainda que as águas de Dibon estejam totalmente tingidas de sangue, enviarei mais um castigo sobre Timon. O leão atacará os sobreviventes de Moabe e avançará contra aqueles que permanecem em suas terras. Enviou os cordeiros como tributo ao governante da terra de Seba, atravessando o deserto até o monte Sião. Como pássaros em fuga, como ninhada dispersa, tais são os habitantes de Moabe nos lugares de passagem do Arnon. Formai um conselho, tomai uma decisão, em pleno meio-dia estende a tua sombra como a noite, esconde os dispersos, não reveles o paradeiro dos que fogem. Que os refugiados moabitas possam viver sob tua proteção, ser para eles fortaleza e abrigo contra o destruidor, o opressor há de ser exterminado, a destruição terá fim e o agressor será eliminado da terra. Sendo assim, em compaixão será estabelecido um trono, em felicidade um homem se assentará nele na terra de Davi, um juiz que batalha pela justiça e se apressa em defender o direito. Ouvimos falar a respeito da arrogância de Moabe, da sua altivez sem limites, de todo o seu orgulho e do seu ódio. Entretanto, tudo isso não tem valor algum. Eis porque os moabitas choram por Moabe, cada um se lamenta e se entristece pelos bolos de passas, doces recordações de Kir-Hareshet. Eis que as lavouras de Esbom estão murchas, como também as videiras de Sibma. Os governantes das nações pisoteiam as melhores videiras que antes chegavam até Jazar e estendiam-se para o deserto. Seus brotos espalhavam-se por toda parte e chegavam até o mar. Por esse motivo derramo meu pranto como Jazar chora por causa das videiras de Sibma. Rego-te com as minhas lágrimas, Esbom a ti, Eleale, pois os brados de alegria por seus frutos e por suas colheitas já não podem ser mais ouvidos. Desapareceram a satisfação e a alegria dos teus pomares, ninguém canta nem grita nas vinhas, ninguém pisa as uvas nos lagares, porquanto fiz cessar os gritos e júbilos. Eis a razão porque as minhas entranhas gemem como a harpa por Moabe, o íntimo do meu ser estremece por Quis-Heres. Ver-se-á Moabe a fatigar-se sobre os lugares altos e a entrar no seu santuário para rogar contudo, sem nada conseguir. Essa é, pois, a palavra que Yahvé, o Senhor, já havia dirigido a Moabe. Agora Yahvé lhe diz assim: dentro de 3 anos
e nenhum dia mais, como em um contrato de trabalho, a glória de Moabe e toda a sua grande população serão reduzidas a nada, e os sobreviventes serão poucos e fracos. Oráculo de advertência contra Damasco. Eis que Damasco deixará de ser uma cidade, reduzir-se-á a um monte de escombros. As suas cidades abandonadas para sempre pertencerão aos rebanhos que ali se deleitarão, e ninguém os espantará. Efraim deixará de ser uma fortaleza, e Damasco uma realeza. O remanescente de Arão será como a glória dos israelitas, anuncia Yahvé, o Senhor dos Exércitos. Naquele dia sucederá que a glória de Jacó definhará, e a gordura do seu corpo se esvairá. Tudo se passará como quando o ceifeiro colhe o trigo, quando os seus braços apanham as espigas, como quando chega a hora de reunir os feixes de trigo no vale de Efraim. Contudo, ainda ficarão para trás algumas espigas, como quando se sacode uma oliveira e sobram 2 ou 3 azeitonas presas nos galhos mais altos e 4 ou 5 nos ramos mais produtivos, anuncia Yahvé, o Deus de Israel. Naquele grande dia, os seres humanos olharão para aquele que os criou e voltarão os olhos para o Santo de Israel. Não tornarão a tentar para os altares, obras de suas mãos, e não mais darão a menor atenção às estrelas sagradas, aos postes ídolos e aos altares de incenso, fruto de sua arte. Naquele dia, as suas fortalezas, cidades de refúgio que haviam sido abandonadas por causa dos israelitas, serão como lugares entregues às florestas e aos matagais, e tudo ao redor será total desolação, visto que te esqueceste de Deus, do teu Salvador, e não te lembraste da rocha, da tua fortaleza. Tu te pões a formar plantações com videiras importadas e de efêmero deleite. No dia em que as plantas tuas fazes crescer, na manhã seguinte fazes com que elas floresçam, contudo não haverá colheita no dia do mal e do lamento, da dor incurável. Eis que aí Eis que se ouve o alvoroço de uma multidão de povos, como o rugir dos mares enfurecidos, de povos em túmulo, como o agitar tempestuoso de grandes águas. Ainda que os povos rujam como as grandes ondas do mar revolto, quando ele os repreender, fugirão para longe, carregados pelo vento, com palha por sobre as colinas, com galhos arrancados das árvores que levam ventania. Ao entardecer sobrevém o inesperado e o susto. Antes do arraiar da aurora, já não haverá mais nada nem ninguém. Esta é a porção reservada para aqueles que nos forjam, a sorte daqueles que nos roubam. Ai da terra do zumbido dos gafanhotos, que fica além dos rios de Cush, Etiópia, e manda mensageiros pelo mar em barcos de papiro sobre as águas, e de velozes emissários, e a uma nação de gente de alta estatura e de pele bronzeada, e um povo temido pelos que estão ao seu redor, nação agressiva e de fala estranha, cuja terra é surcada por muitos rios. Todos vós, habitantes do mundo, vós, moradores da terra, enquanto se erguer um sinal nos montes, a vez de ver quando ressoar o toque do chofar, o som da trombeta, a vez de ouvir. Porquanto, assim diz Yahvé o Senhor, assim antes da colheita, quando a floração deve dar ao fruto e as uvas amadurecerem, ele cortará os brotos com a podadeira e retirará os ramos mais longos. Mas tudo será abandonado às aves de rapina das montanhas e aos animais selvagens. Os abutres se alimentarão deles durante todo aquele verão, e os animais selvagens todo o inverno. Naquele tempo, ofertas serão trazidas a Yahvé, o Senhor dos Exércitos, da parte de um povo alto, de pele bronzeada e brilhante, um povo temido pelos povos vizinhos, e mesmo por nações distantes, povo agressivo e de fala estrangeira, cuja terra é dividida por rios. Tais dádivas e ofertas serão trazidas ao monte Sião, onde habita o nome do Eterno,
Palavras de advertência contra o Egito. Eis que Yahvé cavalga em disparada com a nuvem em direção ao Egito. Os ídolos do Egito se apavoram diante da sua aproximação e o coração dos egípcios se derrete no íntimo. Eis que incitarei egípcio contra egípcio, cada um batalhará contra seu próprio irmão, vizinho lutará contra vizinho, cidade contra cidade, reino contra reino. O espírito dos egípcios será aniquilado no seu íntimo, confundirei o seu conselho, reduzirei seus planos a nada. Em desespero sairão em busca dos seus deuses vãos, consultarão seus ídolos, necromantes, médiuns, adivinhos e até ilusionistas. Então, eis que eu entregarei os egípcios nas mãos de um senhor maligno, e um rei cruel e violento dominará sobre eles. Oráculo do soberano Yahvé, o Senhor dos exércitos. As águas se esvairão do mar, o leito do rio ficará completamente seco, os canais acabarão cheirando mal, as correntes do Egito irão miguando e secarão a cana e o junco se tornando praga. Surgirão vários lugares secos ao longo do Nilo, na própria voz do rio. Tudo o que for plantado ao longo do Nilo se ressecará, se dispersarão com os ventos e se extinguirão. Os pecadores que usam redes se lamentarão profundamente, até mesmo os que lançam seus anzóis nas águas do Nilo e se cobrirão de luto, e sobre todos cairá terrível desânimo. Os artesãos que trabalham no linho e os tecelões de algodão ficarão perplexos e perderão o ânimo. Os nobres não terão mais esperança e cairão em depressão, e todos os assalariados muitos se abaterão. Na verdade, os príncipes de Zoan não passam de insensatos. Os sábios conselheiros do faraó sugerem ações tolas e inconsequentes, como os atreveis a dizer a faraó: sou filho de sábios, discípulos de grandes reis da antiguidade. Ora, onde estão os teus sábios? Que anunciem então para que se saiba o que decidiu Yahvé dos exércitos a respeito do Egito. Agem como loucos os líderes de Zoan, e os príncipes de Mênfis foram iludidos, os próprios líderes de seus clãs induziram todo o Egito à prática do que é errado e mal. Ora, Yahvé derramou dentro deles um espírito desorientador, com suas almas em estado de confusão, desencaminharam o Egito em todos os seus empreendimentos, da mesma maneira que uma empregada cambaleia ao redor do seu próprio cômodo. Não há nenhuma atitude que nós possa tomar, nada que a cabeça ou a cauda, a palma ou o junco possam fazer. Eis que naquele grande dia os egípcios agirão como as mulheres, tremerão de pavor diante do mover da forte mão de Yahvé, o Senhor dos exércitos, que se levantará contra eles e contra suas más ações. A terra de Judá será motivo de pavor e vergonha para o Egito. Toda vez que alguém mencionar o nome de Judá, se sentirá aterrorizado à vista das nações que Yahvé, o Senhor dos exércitos, executou contra os egípcios. Naquele dia 5 cidades do Egito falarão a língua de Canaã e jurarão fidelidade a Yahvé, o Senhor dos exércitos. Uma dessas cidades será conhecida como Heliópolis, cidade do sol e da destruição. Também naquele dia haverá um altar dedicado a Yahvé, bem no centro do Egito, e em sua fronteira uma estela, um grande monumento em louvor ao Eterno. Esses monumentos servirão de sinal, testemunho e adoração a Yahvé dos exércitos na terra do Egito. Quando eles clamarem a Yahvé por causa dos seus opressores, este lhes enviará um salvador e defensor que os livrará. Yahvé se dará a conhecer aos egípcios, e os egípcios naquele grande dia conhecerão Yahvé e o servirão com sacrifícios e orações, ofertas de cereais, e renderão votos a Yahvé, o Senhor, e os cumprirão. O Eterno ferirá os egípcios, ele os ferirá e
e os curará. E assim eles se voltarão para adorar ao Senhor, e ele responderá ao seu clamor e às suas orações, e lhes ministrará cura. Ainda naquele grande dia haverá uma estrada ligando o Egito à Síria. Os assírios irão para o Egito e os egípcios para a Síria, e os egípcios e os assírios prestarão culto e adoração juntos ao Eterno. Portanto, naquele dia Israel será um mediador entre as nações do Egito e a Síria, e da Síria uma bênção sobre a face da terra. Então Yahvé, o Senhor dos Exércitos, proclamará esta palavra abençoadora: bendito seja a nação do Egito, meu povo, a Assíria sobre meu povo, a Assíria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança, povo escolhido. No ano em que Tartã, isto é, o comandante em chefe, enviado por Sargon, rei da Assíria, atacou Asdod e o dominou, falou Yahvé por intermédio de Isaías, filho de Amós, e proclamou: Eia, tira o pano de saco sobre os teus lombos e descalça as sandálias dos teus pés. Ele prontamente obedeceu e passou a andar sem a manta tradicional dos profetas e descalço, apenas com uma longa roupa de baixo feita de linho. Então declarou Yahvé: da mesma maneira como o meu servo Isaías andou sem sua manta e descalço durante 3 anos como um sinal vivo de advertência contra o Egito e contra Cush, a Etiópia, assim também o rei da Assíria, para a desonra do Egito, conduzirá nus e descalços os cativos e prisioneiros egípcios e os expatriados etíopes, os jovens e os velhos, todos caminhando rumo ao cativeiro com as nádegas descobertas. Então se assombrarão os israelitas e se envergonharão, porquanto confiavam na Etiópia e se ufanavam no Egito. Toda essa glória se transformará em decepção e pavor. Naquele grande dia, todos os habitantes destas costas clamarão: eis o que restou da nossa esperança e daqueles em quem depositamos nossa confiança, a quem recorremos para a nossa salvação, a fim de nos proteger do Egito e da Síria. Agora, pois, como haveremos de nos livrar